Lendas da África, de Júlio Emílio Braz. O macaco e seu violino. Conta a história, não tão boa nem fiel, quanto a memória e a certeza de todas as coisas, que há muito tempo o macaco, vencido pela fome e pela necessidade, abandonou sua terra e partiu em busca de um lugar onde tivesse mais possibilidades de trabalho. Uma seca terrível castigava o lar de seus antepassados. Não havia mais nada para se comer, fosse animal ou fosse vegetal, e ele partiu em busca de abrigo na casa de um tio, Orang-Utangue, que morava bem longe de sua aldeia. Depois de trabalhar por bastante tempo e de saber que as coisas em sua terra estavam melhores, sentiu vontade de voltar. O tio não se opôs. E como recompensa pelos anos de devoção e trabalho, deu-lhe um violino, com o qual seria capaz de fazer qualquer criatura dançar sem parar, e um arco e uma flecha que abateriam qualquer animal que desejasse. Logo que chegou à sua terra, encontrou-se com o lobo, que lhe contou as suas últimas novidades e queixou-se de que estava à espreita de um veado, mas não conseguia apanhá-lo de maneira alguma. O macaco explicou-lhe as maravilhas do arco e da flecha que levava às costas e garantiu-lhe que se visse o veado, o abateria para ele. O lobo, sempre esperto e à cata de uma oportunidade de exercitar sua esperteza, apressou-se em levá-lo até o veado e insistiu para que o macaco o matasse, o que acabou feito. Os dois almoçaram juntos com fartura, qual não foi a surpresa do macaco quando o lobo, mal agradecido, como só ele conseguia ser, exigiu que o macaco lhe desse o arco e a flecha que carregava. Este recusou-se a fazer o que lhe for exigido, e o lobo passou a ameaçá-lo, rosnando, exibindo a grande fileira de dentes afiados que fariam estremecer até o mais valente dos animais da floresta. Foi inútil, pois o macaco, longe de se sentir ameaçado, ria da ingratidão do lobo e fazia pouco de suas ameaças. O chacal, que passava por perto naquele instante, diante da violenta discussão, parou e pôs-se a observá-los. O lobo, mais uma vez, se entregando a uma de suas espertezas, virou-se e, apontando para o macaco, afirmou: "Ele me roubou." O chacal ficou olhando para um e para outro, sem entender muito bem, enquanto o lobo acrescentava: "Aquele arco e aquela flecha são meus. Esse macaco é mesmo um ladrão e dos mais desaforados, pois não quer me devolver o que me roubou." Depois de ouvir os dois lados da questão, o chacal admitiu que não se sentia capaz de decidir o problema sozinho e propôs levar o caso à corte do Rei Leão, onde estariam o tigre e muitos outros animais reunidos. Enquanto nenhuma solução fosse encontrada para o impasse, já que tanto um quanto o outro garantiam serem os donos do arco e da flecha, os objetos da disputa ficariam sob a guarda para evitar novas brigas. Os dois lados relutaram muito em aceitar tal sugestão, mas finalmente concordaram em acompanhá-lo. O macaco percebeu que as coisas iam de mal a pior para ele, pois além de as provas a seu favor serem muito frágeis, o chacal, desde o início, dera mostras de estar descaradamente ao lado do lobo. Tão interesseiro quanto o lobo, o chacal achava que apoiando seria mais fácil conseguir depois o arco e a flecha para si mesmo. Diante de situação tão desfavorável, a sentença proferida pelo rei não poderia ter sido outra. O leão não só determinou que o arco e a flecha fossem entregues ao lobo, como ainda condenou o macaco à morte por enforcamento, pois naqueles tempos o roubo era um dos crimes mais graves.
Num gesto de generosidade, Sua Alteza permitiu que ele fizesse um último pedido. Vendo que ainda estava com o violino, o macaco pediu que lhe fosse concedida tocá-lo uma última vez. O rei concordou prontamente. Mal soaram as primeiras notas e toda a corte se entregou a uma dança incontrolável, incapaz de parar mesmo quando a música tocada não lhe agradava. E mesmo assim elas se sucediam, uma após uma após uma. O repertório do macaco era vastíssimo. Todos dançavam, rodopiavam, trombavam uns nos outros, caíam, mas não paravam de dançar. Dançavam em pé, de costas, de gatinhas, mesmo quando imploravam para não mais dançar. O macaco não parava de tocar e, com a cabeça encostada no violino, ignorava os apelos cada vez mais desesperados para que parasse. Por favor, primo macaco, pare! Implorou o lobo, caído no chão, mas com os pés ainda se agitando no ar. O leão já dançava desequilibrado, tropeçando para tudo quanto era lado, mantendo-se em pé mais por orgulho do que por convicção, o corpo completamente castigado pelo cansaço. A leoa, depois de algum tempo, encostou-se nele e quando o casal passou pelo macaco, o rei prometeu: eu lhe dou todo o meu reino, se você parar de tocar. Nem pensar, disse o macaco, tocando mais furiosamente do que nunca. Por que não? Porque eu não quero o seu reino. E o que quer então? Perguntou o leão, num fiapo de fôlego. Revogue a minha condenação e me devolva o arco e a flecha. Está revogada, afirmou o rei. E o arco e flecha são seus. Agora pare, gritou a leoa. Não tão depressa. Tem mais? Claro que tem. O que é? O macaco apontou para o lobo e insistiu. Ele vai ter de confessar que os roubou de mim. Não foi preciso pedir. Mais do que depressa, o lobo, que resfolegava feito um louco, os pés agitando-se no ar, gritou: eu confesso. O macaco deu-se por satisfeito, mas mesmo assim ainda tocou mais umas 2 músicas antes de apanhar o seu arco e sua flecha e sentar-se preguiçosamente no alto de uma das árvores mais altas da floresta. Os animais ficaram tão preocupados com a possibilidade de ele voltar e tocar o violino que, pelo sim, pelo não, abandonaram o lugar o mais depressa que puderam e foram se refugiar nas mais diversas partes do mundo. E essa foi a nossa história de hoje. Lendas da África, o macaco e o violino.